Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando em definitivo. Eu peço aos amigos e às amigas para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar cada vez mais. E pedir também para a galera não esquecer de um outro pacote do YouTube que é fundamental: o hype. O hype, você entrega o conteúdo a mais pessoas. Como é que você dá o hype? Você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar, que o conteúdo vai chegar a mais pessoas. Fica então aí o agradecimento àqueles que têm dado essa moral, têm ajudado bastante o Resenha a crescer, tá bom, galera? Vamos começar falando aqui do nosso Flusão, e a gente tem notícias importantes do Flu no dia de hoje. A gente começa trazendo uma atualização importante sobre o técnico Luiz Zubeldia, tá? Matéria aqui do GE sobre o Luiz Zubeldia, para vocês também poderem ter aí alguma notícia. Zubeldia passou por uma angioplastia com stent no sábado. O clube carioca informou que o procedimento foi bem sucedido e o argentino ficará afastado das suas funções por 15 dias. Uma pena, né? O nosso professor aí, 15 dias afastado nesse início de temporada, que seria importante, né? Enfim, o retorno do Zubeldia é previsto para 25 de janeiro, de acordo com o comunicado do Fluminense. Até a data, o clube enfrenta Madureira, Boa Vista, Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Então, o Fluminense vai enfrentar aí esses times aí pelo Campeonato Carioca. E ele estava comandando os treinos da pré-temporada, né? É uma pena, né? Mas faz parte aí. O Zubeldia vai ter, para a saúde dele, para o bem dele maior, o seu auxiliar é quem comandará o Fluminense nesses jogos importantes e decisivos. E para a galera que está perguntando o que é um procedimento de angioplastia com stent, né? Eu conversei com um médico, amigo meu, que é cardiologista também, e ele falou que é um procedimento que é para resolver problema de artérias estreitadas ou bloqueadas, tá? Geralmente coronárias, tá? E geralmente o que faz essas artérias bloquear? Placas de gordura, tá? Então eles usam um balão para dilatar a artéria, implantando um pequeno tubo de malha metálica, que se chama stent, né? Para mantê-la aberta e garantir o fluxo do sangue por ali, tá? Então ele até escreve aqui para mim o seguinte, que ele age como se fosse um andaime permanente para prevenir novas obstruções, sendo os stents modernos frequentemente revertidos por medicamentos para melhorar a eficácia. Então, esse é a angioplastia com stent, né? Que fique tudo certo aí para o nosso xerife, aí, nosso técnico, né? Que as coisas funcionem da melhor forma. Dando sequência, galera, o Fluminense tem interesse em Bruno Rodrigues. É o que diz aqui uma matéria que tá no Netflu, né? Uma matéria no Netflu, mas é uma matéria do Jorge Nicola. Uma informação do Jorge Nicola. O Nicola é complicado, eu sei. Eu sei que vocês vão falar isso aí nos comentários. Mas, pô, Nicola, não sei o que. Enfim, mas vamos lá. Ó, o Fluminense teve interesse em Bruno Rodrigues. Teve, tá, galera? De acordo com o repórter, o Flu tentou a contratação de Bruno Rodrigues do Palmeiras. No entanto, o Alviverde avaliou que a proposta do clube carioca teria prejuízos em relação ao montante investido pelo atleta, que foi contratado junto ao Cruzeiro, né? Em 24, o Palmeiras desembolsou 4,65 milhões de euros, aproximadamente 29 milhões de reais, para contratar o jogador da Tombense. Além disso, Nicola menciona que o Internacional também estava de olho no atacante, buscando um empréstimo. Então tá aí, o Fluminense tentou contratar aí o Bruno Rodrigues junto ao Palmeiras, tá? Não obteve êxito, mas tentou contratar o jogador, tá, galera? Dando sequência a uma informação aqui do Resenha, que eu acho que é uma informação que todo mundo gosta, né? Informação bem legal aqui do Resenha, sobre o Wesley Nathan, cara. O Wesley Nathan tem impressionado a comissão técnica do Fluminense, tem destruído nos treinos, e já se pensa no Wesley Nathan como um jogador para brigar por posição até no time profissional. Eu sei que vamos com calma, mas o garoto tem impressionado a todos nos treinamentos do Fluminense, treinamentos do elenco profissional. O técnico Luiz Zubeldia já vinha falando muito do jogador nos bastidores. Nesses poucos dias de contato com o atleta, ele, segundo informações, ele se disse maravilhado com o que ele está vendo.
Ou seja, o Wesley Natan, que já mostrava pra gente que realmente era um jogador acima da média, vai impressionando a comissão técnica do Fluminense nos treinos. Tomara que o garoto consiga desabrochar e realmente ser o que tá apontando que será. Então, força aí, Wesley. Continue jogando, irmão, se dedicando profissionalmente. Sei que você é um garoto, que você é profissional. Eu tenho um parente meu que te conhece, sabe que você é um garoto trabalhador. Então, continue assim, mano. Dando sequência aqui, galera, a gente ia falar sobre Savarino. Ontem, o canal Hora do Flu e o Bastidores do Flu, a página Bastidores do Flu no Twitter, trouxeram a informação de que o Savarino deu ok ao Fluminense, tá? A gente também teve essa informação na tarde de ontem, de que o jogador tinha sinalizado positivamente para o Fluminense que virá jogar no Fluminense, pelo menos é o que a gente recebeu de informação e que bate com Hora do Flu. Nós não estávamos dispostos, né, a dar a informação naquele momento, tendo em vista que não conseguimos, tipo assim, ter segurança da notícia, mas aí no final da tarde, início da noite, o Hora do Flu trouxe essa informação junto com Bastidores do Flu, do ok do atleta, e a gente sentiu mais à vontade, já que já havia também uma informação idêntica à que a gente tinha recebido, de trazê-la. Mas o mais intrigante dessa questão do acerto é o seguinte, né? Uma das informações que eu tive é que o atleta, tudo aquilo que eu trouxe para vocês, que o atleta não gostou da forma como o Botafogo conduziu a situação, sem falar com ele, fez acerto com o Fluminense sem falar com ele, isso tudo deixou o jogador muito triste, muito chateado, porque ele tem um carinho pelo Botafogo, é o clube que ele teve mais sucesso na carreira, é um clube que ele tem identificação, é ídolo, então ele ficou muito chateado com a forma como o Botafogo contornou a sua situação. Isso aí é um fato, tá? Isso aí, ele ficou muito chateado mesmo. Mas, para além dessa chateação do jogador, tiveram outras questões também que é importante pautar aqui. O Botafogo tem dívidas com o jogador. E isso é um dos motivos pelo qual o jogador não quis dar o ok dele também pro Fluminense de cara. Eu estava pensando que ele estava mendigando jogar no Botafogo pela relação que ele tem com o torcedor. Mas não era só isso. Tinha, para além disso, essa questão que eu estou falando, do jogador se sentir, saber que tem uma dívida com o clube e querer garantia de que o clube vai pagar a dívida com ele. Então esse também foi um problema muito grande que o jogador estava tentando que o clube resolvesse. Parece que o Botafogo deu garantias a ele de que vai pagar e aí sim, parece que a partir disso ele resolveu dar o sim dele. Essa foi uma informação que eu tive ontem, a informação que a Hora do Flu também trouxe, vamos esperar para ver aí como é que isso vai se desenrolar, se ele realmente vem, mas de fato o jogador não queria ter saído do Botafogo, não quer sair do Botafogo, não era vontade dele, mas ele meio que está sendo obrigado a sair do Botafogo. Isso aí até para o torcedor do Botafogo que está me assistindo, saber que é o jogador, não é o jogador que quis vir para o rival, né? É o próprio clube que quer tirá-lo e mandar para um rival. Basicamente é isso o que está acontecendo aí nesse imbróglio do Savarino. E para fechar o Resenha Express de hoje, galera, o jornalista Frederico Martins trouxe uma informação aí que está rodando aí as mídias tricolores, que é o seguinte, que tem um clube do Brasil interessado em Alex Coelho. Esse clube é o Fluminense. Tá aí, São Lourenço, inclusive, já foi notificado do interesse do Fluminense, que gera em torno de uma oferta de 5 milhões de dólares. O Fluminense estaria ofertando 5 milhões de dólares no atacante Alex Coelho. E aí muita gente pergunta, mas onde joga o Alex Coelho? O Alex Coelho joga no São Lourenço, fez uma temporada 25 muito boa no São Lourenço, né? Foi um jogador que lá no São Lourenço ele está muito bem cotado e ele tem interesse também do Boca Júnior. É um atacante de 1,86 m, é um homem de área, tá? É um jogador de área de 1,86 m e é um jogador que também tem aí o interesse do Boca Júnior. O Boca Júnior parece que fez uma oferta menor que a do Fluminense, segundo o próprio jornalista. Tem um outro tweet dele ali falando sobre isso, que o Boca Júnior teria oferecido uma proposta um pouco menor pelo atacante, que fez 3 gols na última Copa Libertadores, foi muito bem na Copa Libertadores, né? Na Copa Libertadores não, fez 5 gols no Campeonato Argentino, foi muito bem no Campeonato Argentino, perdão, falei errado aqui, Libertadores, falei errado o número. E teve 3 assistências também na competição. Ele é, como eu falei, um atacante de área. Desses 5 gols feitos por ele, 3 aí sim foram de cabeça. É um cara também que faz muito gol de cabeça, o Alex Coelho, que também teve passagens
anteriores aí, né? Pelo Almagro também, Rosário Central, enfim, e Lanús. É um atacante que já tem aí uma certa experiência, embora tenha 25 anos. É um jogador que tem aí uma boa experiência. Enfim, eu falei aqui Rosário Central e Lanús, me equivoquei mais uma vez, galera. Ele passou pelo Almagro, Racing, tá? O Racing da Argentina, tá? Não passou pelo Rosário Central. É porque eu vi aqui o confronto com o Rosário Central e com o Lanús, aí falei errado. Ele passou pelo Almagro antes de vir para o São Lourenço, tá? É um jogador que pertence ao Almagro, jogou também no Racing. É isso aí, tá bom? E aí, o que vocês acham? Assim, eu, sinceramente, eu não me empolgo muito com a contratação do Coelho, a não ser o Alex Coelho, a não ser que seja para ele ser um reserva aí do Fluminense, né? Aquilo que eu falei ontem, de você ter a contratação de um atacante de área, um centroavante, pivô, como é o caso dele, para você ter a opção de jogar assim, mas não contar com o cara para ser titular, que tem que buscar um cara que nem o Hulk mesmo. Então, você deixaria a situação do Hulk mais tranquila. Eu acho que poderia ser uma boa, mas acho que tem outros jogadores mais interessantes do que o Alex Coelho, como, por exemplo, já falei aqui o Alex Arces, que é um atacante que eu acho que é mais interessante, enfim. Mas vamos lá, vamos ver como é que o Fluminense vai agir no mercado, ainda tem tempo. E é isso. E eu queria também, antes de fechar o Resenha Expresso de hoje, anunciar que hoje tem documentário aqui no canal, tá de volta, o Guerreiros Tricolores, hoje logo após o almoço, né, 1h da tarde, nós vamos trazer um documentário sobre o Batatais. Batatais foi um dos maiores goleiros da história do Fluminense, tá? É top, goleiro top de Fluminense. O goleiro mais campeão da história do clube, um dos jogadores mais campeões também da história do Fluminense. É importante, você que é mais jovem, que não conhece a história do clube, nós temos vários documentários aqui no canal. É só dá um pulinho na nossa playlist que vocês vão ver lá. Tem vários documentários sobre grandes ídolos, grandes jogos. E esse é o 9º documentário Guerreiro Tricolores, falando de mais um guerreiro tricolor do Fluminense, o goleiro Batatais, um mito das balizas, comparado a Castilho, comparado a muitos goleiros. Você que acha que o Fluminense começou a escola de goleiro com o Fábio, né? Começou a ter grande goleiro com o Fábio, não conhece a história do Fluminense. Esse cara aí não deixa nada a desejar o Fábio e a nenhum outro goleiro. Era um goleiraço e tem passagens épicas com a camisa do Fluminense. O documentário é um curta documental, curtinho, 7 minutos, vai valer a pena. Fica o convite, hoje 1h da tarde vai ao ar. E é isso, galera. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso documentário também. Valeu!